Eu sou Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. Então vamos lá. Hoje o Chelsea enfrentou o Real Madrid, um jogo de semifinal de Liga dos Campeões. Uma sensação que o Chelsea não experimentava faz um tempo, essa de chegar tão longe na Champions League. E aconteceu nessa temporada aí por conta do ótimo trabalho do Thomas Tuchel de retomar aí a autoestima e também o bom desempenho desse elenco de modo geral. Chelsea veio com uma novidade principal hoje, que foi a entrada do Azpilicueta pelo lado direito e não como zagueiro, como ele geralmente tem jogado com o Thomas Tuchel desde que ele chegou. Não que seja algo inédito, porque ele já esteve nessa posição esses dias, mas o Tuchel trouxe ele novamente para essa posição que geralmente tem sido ocupada pelo Reece James e também pelo Hudson-Odoi. Então o Chelsea veio com o Mendy, com Christensen, Rudiger e Thiago Silva. No meio-campo, o Kanté e o Jorginho, como a dupla de volantes. Nas alas, o Azpilicueta e o Chilwell. Na frente, Mount, Pulisic e Timo Werner. Então, o primeiro tempo teve um cenário bem mais confortável para o Chelsea, porque o Real Madrid começou a fazer algo que o Atlético de Madrid tentou, por exemplo, que foi pressionar a saída de bola do Chelsea de forma mais forte e tentando retomar aí a posse de bola para sair em uma posição boa já no campo de ataque. Então tentou isso algumas vezes, mas a maior parte dessas tentativas não foram boas, foram tentativas mal sucedidas. E o Chelsea conseguiu algumas situações muito boas de contra-ataque no primeiro tempo e até era o momento em que poderia ter feito mais gols. O Chelsea fez um gol no primeiro tempo que não foi exatamente numa situação assim, já comento, mas a principal marca do primeiro tempo, na minha opinião, foi essa. Um Real Madrid tentando pressionar o Chelsea, tentando retomar a bola e fazendo isso às vezes de forma agressiva, e o Chelsea conseguindo vencer essa pressão e saindo já com o campo aberto ou em uma situação ali de igualdade numérica, enfim, muitas boas situações que acabaram sendo desperdiçadas. Uma com o Timo Werner, que foi a mais clara, em um lance que ele recebe numa posição muito boa, finaliza, o Courtois defende, é bom também destacar a ótima defesa do Courtois, mas o Werner podia ter feito melhor naquele lance. E teve um outro lance também com o Werner, mas que também dá para dar mais essa culpa na jogada para o Pulisic, que poderia ter segurado mais a bola e soltava depois para o Werner. Quando ele solta, o Werner já está marcado e fica um pouco sem ângulo. Mas foram algumas situações assim e principalmente por conta do Kanté. Ele foi a principal peça do Chelsea vencendo pressão, conseguindo sair muito rápido. Isso fez com que o Chelsea tivesse muitas jogadas pelo lado direito, que é o lado que ele estava jogando mais no primeiro momento defensivo. Muitas subidas foram por ali. Então, e o Kanté, de modo geral, já vou até comentar, fez um dos seus melhores jogos com a camisa do Chelsea hoje. Não só nesse sentido de vencer pressão, mas também na marcação, fazendo um jogo implacável defensivamente e também na contribuição ofensiva de modo geral. Acho que foi o melhor jogo dele na temporada e um dos melhores jogos dele nos últimos anos. Não comentei o gol ainda, o gol que saiu no primeiro tempo e que também veio de uma jogada de um grande destaque da partida de hoje. Acho que o Chelsea teve um sistema defensivo muito confiável de modo geral, mas teve uma situação mais envolvendo o Rudiger que foi muito importante no jogo de hoje, que foi a contribuição ofensiva do jogador. Ele tentou muitos lançamentos, no segundo tempo principalmente ele foi quase um quarterback, mas no primeiro tempo sai dele o lançamento que chega até o Pulisic consegue resolver muito bem a jogada, fez no primeiro tempo muito bom também o Pulisic, e conseguiu tirar ali os marcadores, venceu o Courtois e fez 1-0. O Real Madrid viria empatar poucos minutos depois com o Karim Benzema em uma jogada de bola parada. Não vejo grande responsabilidade de culpa defensiva do Chelsea nesse lance, e sim mais méritos do Benzema conseguindo concluir a jogada de uma forma muito boa, aí até no improviso. No segundo tempo a gente teve um cenário bem diferente, um jogo bem menos interessante até. Sinto que o Real Madrid parou de fazer aquela pressão, até porque sentiu que poderia se machucar muito no jogo, então esperou o Chelsea na maior parte do tempo. O Chelsea teve mais posse no segundo tempo, na comparação com o primeiro, conseguiu preparar melhor algumas jogadas, mas não estava conseguindo ali ter boas saídas
com o que fazer com a bola. Então, muitas situações em que a bola ficou muito tempo com os zagueiros, em uma zona que eles até tinham muito espaço para tentar uma conexão, mas as conexões não eram as melhores. O Real Madrid também estava jogando com 3 zagueiros, teve uma boa atuação do Éder Militão, por exemplo, tinha o Varane também jogando muito bem, ao lado deles o Nacho, e os três estavam conseguindo vencer muitos desses duelos dessas tentativas de jogadas diretas que o Chelsea estava fazendo. Considerando esse ponto, eu vejo que era um jogo mais pro Giroud, mais para um centroavante de modo geral, mas para esse tipo de característica eu acho que o Giroud teria feito uma boa diferença nessa partida, porque ele é um jogador que costuma ganhar duelos contra os zagueiros e abrir espaço para os seus companheiros mais próximos. Então, nesse sentido, eu acho que o Tuchel poderia ter colocado ele em campo. Ele fez alterações no ataque, quando colocou o Ziyech e o Havertz, naquele momento tirando o Timo Werner e também o Pulisic, mas não surtiu muito efeito. Acho que por esse fator, o Real Madrid seguiu defendendo muito bem no segundo tempo e o Chelsea não soube trazer boas alternativas para furar esse bloqueio. Mas também vejo um segundo tempo de duas equipes que meio que se conformaram com o placar. Pro Chelsea estava bom, entre aspas, porque vai para o jogo em casa podendo empatar em 0-0, por exemplo, e para um time que sofre tão poucos gols isso pode ser um fator importante. E para o Real Madrid, acho que o Zidane sentiu um pouco o jogo, sentiu que o primeiro tempo do Chelsea foi muito bom, até se precaveu um pouco mais para não tomar mais gols e ter uma situação muito pior para o jogo de volta. Chelsea volta a campo para o segundo jogo da semifinal já na semana que vem, o jogo no Stamford Bridge. Se for fazer um balanço do que aconteceu até agora, o Chelsea foi até melhor do que o Real Madrid nesse confronto, apesar desse empate. Então podemos ficar otimistas para essa segunda perna da semifinal que vai acontecer em Stamford Bridge, o Chelsea podendo definir em casa sua vaga para a final da Champions League. É isso, um abraço e até a próxima.